quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui um pouco mais cedo, agora às 9h30, para poder transmitir algumas informações dos vídeos que nos são enviados da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a nossa transmissão está sendo feita a partir daqui, do nosso centro de controle, da nossa central de transmissão da Rádio e TV Web Manaim para todo o Brasil e todo o mundo. E nós vamos então agora dar início ao assunto da nossa Escola Bíblica de hoje, que é o assunto voltado à parábola do fermento, lá de Mateus capítulo 13, que nós vamos hoje aqui discorrer a respeito deste assunto. E nós temos aqui algumas perguntas a fazer para as pessoas que irão responder, enviaram já os seus vídeos com as respostas, e nós temos a nossa primeira pergunta do nosso assunto de hoje. E essa pergunta é a pergunta número 1, que ela diz assim: qual é a diferença que se pode estabelecer entre o fermento da uva, chamado mosto, e o fermento da parábola, ou a parábola do fermento? Muito bem, essa resposta nós vamos receber lá do estado de Goiás, e nós vamos receber do nosso irmão Lucas. O Lucas, ele pertence à classe de adolescentes da nossa igreja de Valparaíso de Goiás, e o Lucas vai nos dar essa resposta a esta pergunta. Ele repete a pergunta e depois ele dá a resposta. Lucas, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, que diz: qual é a diferença que se pode estabelecer entre o fermento da uva, chamado mosto, e o fermento da parábola? Irmãos, o mosto, ele é gerado naturalmente dentro da uva, sem a ação humana. Já o fermento da parábola, ele foi colocado pela ação humana, a mulher. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Lucas, muito obrigado pela sua participação, a paz do Senhor para você também. E o que é notável é a sua resposta, que você colocou muito bem a diferença entre o fermento da uva, que é o mosto, e o fermento citado ali na parábola chamada parábola do fermento. Obrigado pela sua participação, glória a Deus. Agora, irmão, nós vamos ver aqui uma frase que nos foi enviada, e essa frase foi postada no portal da Igreja Cristã Maranata, relacionada a esta primeira pergunta. E esta frase, ela vem da França, da nossa irmã ali da Igreja de Paris, que é a nossa irmã Jaqueline Amaro Ferreira Billy. A nossa irmã, ela colocou assim, na postagem relacionada a esta pergunta, ela escreveu: o fermento da parábola fala daquele que leveda toda a massa, que é a falsa doutrina que acaba pervertendo o ensino de salvação e influencia no comportamento do crente. Muito bem colocado ali pela nossa irmã. Obrigado pela participação que vem lá da França. Glória a Deus. Sim, irmãos, então nós agora vamos partir para a nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta, ela diz assim, vamos ler aqui a segunda pergunta. Ela diz assim: quando o Senhor Jesus se refere aos religiosos, entre parênteses, fariseus, e fala sobre o fermento, qual foi a recomendação de Jesus, conforme o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 1? Muito bem, para nos dar essa resposta, nós vamos receber agora lá do estado do Amazonas a resposta. Vai ser a nossa irmã, a Ana Carolina. Ana Carolina, ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja ali na capital do Amazonas, do estado do Amazonas, que é Manaus. E a Ana Carolina vai nos dar agora esta resposta. Irmã, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vou responder a pergunta de número 2, que diz assim: quando o Senhor Jesus se refere aos religiosos fariseus e fala sobre o fermento, qual foi a recomendação de Jesus, conforme o texto de Lucas, capítulo 12, verso 1, que diz assim: juntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Ana Carolina. Muito bem colocada a sua resposta. A paz do Senhor Jesus para você também. Foi bem colocado ali no sentido de que a recomendação do Senhor Jesus foi exatamente esta, ou seja, para nós nos livrarmos do fermento dos religiosos, porque esse fermento se chama hipocrisia. Muito bem respondido pela irmã. Obrigado pela sua participação. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta diz assim:
qual é a recomendação do apóstolo Paulo que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8, para a igreja em sua festa espiritual. Então, a festa espiritual da igreja, como ela deve ser feita, e quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã Solange. Solange é a nossa irmã ali que pertence ao grupo de senhoras da igreja de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Irmã Solange, dê-nos, pois, a sua resposta, ok? A paz do Senhor Jesus. Respondendo à questão 3, está em 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A paz do Senhor Jesus. Paulo recomenda exatamente isso, nós nos alimentarmos do asmo da sinceridade, né? O pão asmo da sinceridade. Muito bem, nós agora então vamos à frase que foi enviada para a nossa redação, para o portal da Igreja Cristã Maranata, e esta frase está relacionada à pergunta 3. E interessante, essa frase vem da Rússia, lá da cidade de Veliký Novgorod, que fica lá no centro da Rússia. E essa frase vem de um irmão nosso que pertence a um grupo de igrejas que agora estão participando conosco na Escola Bíblica Dominical. E esse grupo de irmãos tem enviado postagens constantes para a Escola Bíblica Dominical, que é agora o nosso irmão Gennady Arutunov. Esse nosso irmão nos enviou a seguinte frase, ele colocou assim: Paulo recomenda que você limpe o fermento velho e se torne uma nova massa, que você fique sem fermento, que significa remover todos os falsos ensinamentos de si mesmo. Muito bem colocado pelo nosso irmão lá da Rússia, essa frase sobre a pergunta número 3. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós agora vamos ver a nossa pergunta 4. E a quarta pergunta, ela tem a letra A e a letra B. Então vamos à letra A primeiramente. A letra A pergunta diz assim: qual foi a recomendação que Deus fez ao povo de Israel para o momento da saída do Egito? Leia Êxodo 12, verso 8. Essa resposta, ela virá do estado do Espírito Santo, e quem vai responder é um obreiro, o nosso irmão Valdeilson. O Valdeilson, ele pertence a uma das nossas igrejas em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A paz do Senhor, Valdeilson, dê-nos a resposta, ok? Irmãos, a paz do Senhor, a nossa contribuição para a Escola Bíblica Dominical, da pergunta 4, da letra A, está registrado no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 18. Diz assim o versículo: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comerei pães asmos, até 21 do mês à tarde. Nós iremos fazer um breve resumo aqui da recomendação que o Senhor fez a Moisés para o povo de Israel no momento quando eles saíram do Egito, que durante 6 dias eles iriam comer pães asmos. Mas o pão que eles iriam comer ali era o pão sem fermento, sem mistura. E o que nós queremos aqui é contribuir para os irmãos na Escola Bíblica Dominical, para os nossos dias de hoje. Jesus, ele é esse pão sem mistura. Por que Jesus é esse pão sem mistura? Porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a alma do homem. Amém? A todos, a paz do Senhor. Amém, Valdeilson. Obrigado pela sua resposta, muito bem citado, o verso 18, né? Apenas fazendo aqui um acerto da nossa conta, porque do dia 14 ao dia 21 vai dar exatamente 8 dias, mas tudo bem, é uma questão apenas de contagem, não se preocupe com isso. Agora, não esquecendo também do verso 8, que fala do momento da saída do Egito,
quando ali naquele momento a carne do cordeiro assada no fogo, ela seria comida com pães asmos e com ervas amargosas. Então a nossa resposta ali no verso 8 também confirma, né? Êxodo 12, versículo 8. Obrigado pela sua participação, amém? Assim, irmãos, dando continuidade, nós vamos à nossa pergunta B, 4, letra B. E a pergunta 4, letra B, ela diz assim, vamos ler aqui. Aplique esse paralelo profético, ou seja, da saída de Israel do Egito, considerando a saída da igreja para o arrebatamento. E agora, quem vai nos dar essa resposta a essa pergunta é um diácono, nosso irmão Jabes. Ele pertence a uma das nossas igrejas lá em Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Jabes, agora a palavra está com você. Dá-nos agora esta resposta, amém? Irmãos, a paz do Senhor. Em resposta à pergunta 4, letra B, identificamos como o paralelo profético que hoje precisamos nos alimentar da palavra revelada. E a palavra é o Senhor Jesus. E os 3 elementos que representaram ali a saída do povo do Egito, que é o cordeiro, a morte do cordeiro, os pães asmos e as ervas amargosas, todos os 3 elementos falam do Senhor Jesus, porque Jesus é o centro da salvação do homem. O cordeiro, o próprio João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Identificamos em João 3:29. E o próprio Senhor Jesus também diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. E também sobre ele veio toda a amargura do pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores e com isso nos deu a salvação. E a igreja fiel, ela vive a experiência da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? A todos, a paz do Senhor. Amém, Jabes. Obrigado pela sua resposta. Apenas fazendo aqui uma pequena observação da sua citação. Na verdade, o texto citado é João capítulo 1, versículo 29, né? E não capítulo 3, verso 29. Mas não se preocupe com isso, porque todos já sabemos, né, direitinho onde está o texto. Mas a sua resposta foi muito boa, muito bem colocada, na citação dos textos bíblicos principalmente. Obrigado pela sua participação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que é notável agora nessa pergunta 4, a letra A e letra B, é que há uma recomendação também que nós chamaríamos de pergunta 4, letra C. E essa agora, ela é uma exigência aqui, um pedido que foi feito na pergunta da seguinte maneira. O fermento está relacionado a todo tipo de ação maligna para introduzir as ideias do mundo e do anticristo para contaminar a obra do Espírito. E a pergunta e a tarefa é a seguinte: cite 2 ideias malignas. E quem vai citar essas 2 ideias malignas é o nosso irmão diácono também. Ele é o Fábio, lá da igreja de Londrina, no estado do Paraná. A palavra agora está com o Fábio. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Queremos deixar uma contribuição para a pergunta 4, letra C da Escola Bíblica. 2 ideias que o inimigo tenta semear no meio da obra do Espírito. E nós podemos citar aquelas que se opõem ao sangue e à palavra. O que o adversário tenta é tirar a operação do Espírito Santo no meio da igreja, os dons espirituais, o governo da obra, e também para que não se descortine diante dos servos as revelações dos mistérios ocultos da palavra, que são necessários nesta última hora da igreja para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Nós queremos citar na palavra também Apocalipse, capítulo 12, verso 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por isso, fiquemos firmes até a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Fábio. Muito bem colocada a sua resposta. O que é notável na sua colocação final é que nós realmente devemos ficar firmes até a volta do Senhor Jesus. Essa é a conclusão final, para não sermos enganados com relação à introdução de ideias do mundo e do anticristo que tentam contaminar a obra do Espírito Santo. Obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Vamos dar então agora continuidade, irmãos, às nossas perguntas. Nós passamos aqui para os irmãos as perguntas que foram feitas para todos
E agora vamos passar às perguntas que foram feitas para as irmãs, professoras e senhoras, e para obreiros, diáconos e ungidos. Vamos agora à primeira pergunta, que é a número 5. E a pergunta número 5 diz assim: leia os textos de João 2,4, Apocalipse 17,3 e 17,6 e responda: a palavra mulher no Novo Testamento é usada para se referir profeticamente à noiva? Essa é a pergunta. E quem vai nos dar essa resposta é um diácono também lá do estado de Minas Gerais, é o Wellerson. O Wellerson, ele pertence à igreja em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. O Wellerson vai nos dar essa resposta. Na paz do Senhor Jesus, pergunta número 5. Leia os textos de João, capítulo 2, versículo 4, Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 e versículo 6. Responda: a palavra mulher no Novo Testamento é usada para se referir profeticamente à noiva? Resposta: não, mas nesses textos está se referindo à igreja infiel. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Wellerson. Bem colocada a sua resposta, porque na verdade a palavra mulher, ali no livro de Apocalipse, refere-se profeticamente à igreja infiel. E a palavra noiva, né, ou esposa, é que vai se referir à igreja fiel. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Dando sequência agora, irmão, nós vamos à pergunta número 6, que também é destinada a professoras e senhoras, obreiros, diáconos e ungidos. E a pergunta 6 diz assim: leia os textos de Apocalipse 17, 4 e Apocalipse 19, 8 e responda. A pergunta é a seguinte: a igreja fiel se veste igual ou parecido com a igreja infiel? E quem vai nos dar essa resposta vai ser o Jailson. O Jailson é um jovem obreiro da nossa igreja em Porto, lá em Portugal. Jailson agora vai nos dar esta resposta. Respondendo à pergunta número 6, a resposta é não, porque a igreja infiel, ela se veste do pecado, do desejo da carne, mas a igreja fiel, ela se veste de santidade, ela se veste de linho fino, que é a pureza do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Jailson. Muito bem citado aí a sua resposta, porque ela vai exatamente de acordo com Apocalipse 17, verso 4, as vestes da igreja infiel, e Apocalipse 19, verso 8, as vestes da igreja fiel. Muito bem, elas são realmente diferentes, né? Conforme os textos acima colocados na pergunta. Obrigado pela sua participação, ok? Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos ver a frase que foi colocada. Interessante essa frase, porque essa frase vem do estado do Maranhão, relacionada à pergunta número 6. E foi colocada essa frase pela nossa irmã Joelita Alves Santana Clemente. Ela é de uma das nossas igrejas ali de Porto Franco, lá no estado do Maranhão. E ela escreveu dizendo assim: a igreja infiel apresenta mais vistosa, mas olhando de cima é conhecida a sua abominação. Mas a igreja fiel é vestida pelo Espírito Santo. Muito bem colocado ali o texto de Apocalipse 17 pela irmã, e na verdade quando João olha e se admira, mas o anjo do Senhor vem e mostra de cima o que havia realmente naqueles aparamentos, aquelas vestes relacionadas a uma igreja infiel. Muito bem colocado pela nossa irmã. Agora a nossa parte final está relacionada a perguntas dirigidas aos pais e às crianças, ou seja, aos filhos. E a primeira pergunta é a 7, letra A. A nossa pergunta 7, letra A, ela vai ser respondida por duas crianças, que ela diz o seguinte: qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? A mãe vai fazer a pergunta e as crianças vão responder, porque ali quem vai dar a resposta é o Samuel e a Eloá ao mesmo tempo, mostrando que a nossa classe de 0 a 3 anos está extremamente participativa na Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir rapidamente essa primeira resposta. Quem é o pão sem fermento? Jesus! Amém, a paz do Senhor, Samuel, Eloá, que maravilha, falando assim, ainda quase balbuciando, né?
mas deram a resposta muito bem colocada, que é o Senhor Jesus, né? Ele é o maior, porque na verdade o maior pão é o com fermento, e o sem fermento é menor. Mas só que a figura do Senhor Jesus é mostrando que ele é o maior pão. Por isso as crianças responderam que é Jesus. Agora a letra B, ela vai ter uma resposta, essa resposta vai ser complementada. Quem vai nos dar essa resposta da letra B é o Daniel Pedro. Daniel Pedro é da classe de intermediários da igreja de Campina Grande, no estado da Paraíba. E ele vai responder tanto a letra A quanto a letra B para dar um complemento na nossa resposta aqui. Então, Daniel Pedro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Daniel. Qual é maior, o pão com fermento ou o pão sem fermento? O pão com fermento. Por que o pão sem fermento é melhor? Porque é uma palavra pura e verdadeira. A paz do Senhor, irmãos. Amém, Daniel, a paz do Senhor Jesus. O pão sem fermento é a palavra pura e verdadeira, e isso é bem melhor para nós. Obrigado pela sua participação, muito bem colocada, glória a Deus. Assim, irmãos, nós encerramos essa parte agora, mais cedo pela manhã, relacionada à Escola Bíblica Dominical. Mas se porventura o seu vídeo não foi apresentado, seja agora mais cedo ou daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, não se preocupe, entre no nosso site, do site da Rádio TV Web Manaim, e ali você vai ter acesso ao seu vídeo, vai ver ali a sua apresentação com seu nome, com todos os detalhes relacionados àquilo que você enviou para a nossa central de comunicações. E nós então, antes de encerrarmos aqui, eu quero fazer agora um convite para que você permaneça conosco no nosso canal de YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos apresentando a Escola Bíblica Dominical, e você não deve perder essa bênção de participar da Escola Bíblica Dominical. E a partir de agora, eu vou deixar aqui agora o local do Centro de Controle da nossa Central de Comunicações e vou me dirigir para o estúdio, onde de lá nós estaremos daqui a pouco apresentando a Escola Bíblica Dominical. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus.